ver. Dá pra criar tranquilo. Bom dia pessoal, estamos aqui começando o segundo Cuscuz com Debate fora de estúdio, aqui direto de Cabedelo, com o Rênio, a que a gente já agradece pela presença aqui no Meliponário de Cabedelo. Quem é Rênio primeiro, antes da gente começar a falar sobre o Meliponário? O Rênio é um cara, filho de um cara de Patos, uma menina que veio de Santa Catarina e acabou criando abelha aqui na praia, né? Virei agricultor familiar hoje, criando algumas espécies de abelhas nativas e exóticas também. Explica, Rênio, pro pessoal aqui do Cuscuz com Debate o que é o Meliponário. O meliponário é como se fosse um apiário, só que em vez de eu criar abelha apis, eu crio as melíponas, que são as abelhas nativas brasileiras, né? Abelhas indígenas que já estavam aqui antes dos colonizadores chegarem, que já conviviam com os índios, eles já tinham conhecimento, já exploravam essas abelhas, já conviviam com elas, né? Faziam uso delas. E o que fez você, que é professor, militante, antiproibicionista, resolver começar a cuidar de abelha? Rapaz, acho que foi o ativismo mesmo, né? Porque eu, como você falou, comecei já com o ativismo antiproibicionista desde a adolescência, durante as feiras de ciência, do colégio e tal. E assim como eu acho que a cannabis é uma das plantas mais importantes que a gente tem, eu tenho certeza que a abelha ela é o animal mais importante que a gente tem. E a gente tem descoberto isso cada vez mais. Daí eu sempre tive uma vontade de trabalhar com agricultura e acabei encontrando essa possibilidade de trabalhar com agricultura familiar e dentro da cidade, né? Aí quando eu descobri isso eu me apaixonei, mudou minha vida, conhecer essas abelhas através de um curso na prefeitura de João Pessoa. Aí hoje eu tanto me sinto devendo, porque eu fiz um curso público e ganhei um enxame de abelhas através dele. Hoje eu tento retribuir isso através de cursos também. E também ganhei uma profissão, ganhei uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida aí, que me deixa mais tranquilo agora, né? Fala um pouco dessa importância que você disse que tem as abelhas, né? Porque a gente vive na nossa atual conjuntura momentos muito difíceis assim, de ataque ao meio ambiente, né? A gente vê o óleo na praia, a gente vê a queimada, né? O desmatamento acelerado e percebe que os gestores públicos, principalmente do governo federal, têm atacado isso, achando menor. O que representa as abelhas no meio desse todo que é o meio ambiente? Elas são fundamentais, né? Porque assim, a pessoa costuma dizer que as abelhas é um animal que faz o link entre o reino vegetal e o reino animal, né? Ela é responsável pela reprodução das flores. E sobretudo as nossas abelhas nativas, né? Porque muita gente não sabe, aquelas abelhas que têm ferrão, elas não são abelhas do Brasil, elas foram trazidas inicialmente pelos colonizadores europeus a partir de 1700 para a fabricação de cera, porque eram abelhas que produziam bastante cera e eles não tinham conhecimento das abelhas nativas. Então elas são abelhas que são animais exóticos, que causam inclusive um impacto ambiental dentro do nosso bioma aqui, porque elas não são eficientes na polinização das nossas plantas nativas, porque elas não são vibradoras. Apenas as nossas abelhas nativas que são eficientes, porque elas se construíram junto com essas plantas durante milhões de anos, né? Então, mais de 95% da polinização de todas as nossas florestas nativas mais de 95%. Então, se a gente não tiver essas abelhas nativas, a gente não tem floresta nativa. Se a gente não tiver abelha, a gente também não tem alimento. Acho que 2/3 de todo o alimento que está no nosso prato do planeta é responsável pelas abelhas. A agricultura passou muito tempo procurando plantar plantas fossem independentes de polinizadores para tentar simplificar o cultivo e tentar escalar o cultivo. Só que hoje em dia eles já percebem o contrário. Hoje em dia já tem pesquisas que indicam que a soja tem ganho de 5 a 10% com o uso de polinizadores. Isso é muito grande dentro do volume. É o tamanho da nossa produção, né? O canola, outras culturas que a gente pensava que não precisava de polinizadores, hoje a gente já vê que
que são altamente necessárias. E tem umas que são totalmente dependentes. A gente não tem castanha se não tiver abelha, a gente não tem coqueiro, coco, a gente não tem maçã, a gente não tem morango. Pra você ter uma ideia, se você colocar uma caixinha de abelha dentro de uma estufa de morango, você reduz 70% as deformidades das frutas, porque além de você aumentar a produtividade, você aumenta a qualidade do fruto. Certo. Aqueles morangos feinhos que a gente vê, que a gente compra, eles foram mal polinizados, né? Da mesma forma a acerola, da mesma forma a pitanga, né? E cada espécie vai ter um polinizador específico para ela, né? A acerola que está aqui, por exemplo, quem poliniza a acerola é uma abelha chamada centris, é uma abelha solitária, é uma abelha, na verdade, que vive numa sociedade precária, não é como essas aqui, ou sociedade arcaica, como o pessoal chama, e ela faz buracos no chão, e só ela consegue polinizar a acerola com eficiência. É a mesma que tem aqui nas paredes, não? Não, essas daqui já são abelhas mirins, né? Elas já são responsáveis, muito importantes também, porque como elas são abelhas pequenas, elas também fazem a polinização de pequenas plantas. Então o mel delas acaba sendo muito mais rico do que o mel de apis, que acaba indo em floradas específicas. Né? Então, você fala da polinização, da importância disso, né? Você está aqui em Cabedelo, de frente para o mar, e você consegue perceber aqui em volta da sua casa esse processo de polinização? Com certeza. Porque quando a gente pensa em abelha, a gente pensa logo no ferrão e no mel. Aqui a gente precisa ter medo de ser picado, não? Não. Talvez mordido. Mordido. Mas é um pequeno beliscão que elas dão com a mandíbula, né? Mas só se precisarem se defender. Certo. Elas não são agressivas, elas são defensivas, essas abelhas nativas. Então, a gente associa logo a abelha ao mel e ao ferrão, né? Só que o mel, eu acho que é um subproduto das abelhas, não é o principal produto. O principal produto delas é a polinização, né? Quando eu comecei a criar, eu tive apenas um enxame. Aí depois comecei a ter 2, 3, eu disse, ó, que legal, vou produzir mel. Aí depois quando comecei a ter mais, eu disse, ó, vou produzir abelhas. Mas depois eu comecei a parar e olhar ao redor e ver que as minhas frutas estavam produzindo mais, os coqueiros da região estavam produzindo mais. Então aí eu percebi, comecei a estudar, a ler mais e percebi que o grande valor que essas abelhas trazem para a gente hoje, tanto valor econômico quanto valor ambiental, é a questão da polinização mesmo, né? A gente é totalmente dependente dessas abelhas para sobreviver e a gente está tratando elas como um descaso, né? Principalmente as nossas abelhas nativas, né? A gente aqui no Brasil é um dos países que mais tem abelhas nativas, tem mais de 400 espécies de abelhas nativas. Mais de 400. Aqui você tem quantas espécies? Aqui em casa eu tenho 7, mas ao total eu tenho 12. E tem algumas que a gente não pode criar aqui porque elas são um pouco mais defensivas, como aripuá, boca de sapo. E você cria onde essas outras abelhas? Em sítio de amigos. Então aqui você tem 7? 7 espécies, que são totalmente dóceis, que você pode criar num apartamento, se você quiser. Minha mãe cria no 9º andar no apartamento dela. Mas e como é essa questão de espaço? Porque quem tá acompanhando a gente aqui vai olhar você numa casa, num quintal massa, e numa estrutura aqui que, diga-se de passagem, eu vi quando ele ainda estava montando o trabalho braçal feito por você mesmo, não é isso? É. Essa arrumação, como é que é? Tu não vê isso tudo, como é criar em casa? Eu acabei pegando uma escala maior, né? Mas antes eu só colocava uma mão francesa na parede e a caixinha em cima. Você pode fazer isso em qualquer cantinho do seu apartamento. Aí como eu acabei virando agricultor, eu comecei a ampliar o espaço aqui, não tinha mais onde colocar abelha. Aí comecei a juntar, né? Fiz essa estrutura aqui para colocar, só que infelizmente a gente ainda não tem dados sobre essas abelhas, a gente não tem pesquisa, né? A abelha apis mellifera, que é a abelha que a gente conhece que tem ferrão, ela tem mais de 400 anos de tecnologia envolvida, de pesquisa mundial, a nível mundial. Nas nossas abelhas nativas a gente está descobrindo agora, mais da metade a gente só sabe o nome, né? Então a gente não tem a mínima noção de como é que elas se reproduzem direito ainda, como é que se faz uma estrutura para criar essas abelhas. A gente ainda está aprendendo tudo isso agora na prática, né? Eu estou vivendo esse aprendizado junto com o núcleo de estudo do IFPB, que a gente participa, com estudantes que vêm aqui também, que me ajudam, que fazem pesquisa aqui dentro de casa. Então a gente ainda tem... Vai às escolas também? Também, a gente tem uma parceria aqui com o pessoal de Cabedelo, a gente mostra para os alunos, que é muito importante, né? Em breve aqui também espero que a gente tenha um meliponário municipal aqui em Cabedelo. Então,
Acho que essa educação pra gente começar a valorizar isso e voltar a criar, né? Porque eu vejo hoje que a maioria dos criadores são pessoas muito antigas, né? E os netos, os filhos não deram sequência a essa criação. Geralmente no sertão, abelha jandaíra, era uma coisa que eles davam muito valor, que era passada de pai para filho, como herança mesmo, inclusive até documentado muitas vezes, de tão importante que eles davam tanta importância para essas abelhas, né? Mas hoje em dia a gente vê isso tá passando, e é tão simples criar, a gente consegue desenvolver métodos para alimentar elas, e não precisa estar no lado de uma floresta, eu estou aqui praticamente sem florada ao meu redor, consigo criar mais de 100 enxames de abelhas, né? Da outra vez que eu vim, você dizia da distância que ela percorria para essa polinização, ou mesmo para colher a questão do mel, né? E voltar para suas colmeias. Colmeia mesmo, que chama do mesmo jeito aqui, ou tem um nome específico para... Pode chamar de colmeia, sim. Colmeia. E voltam para cá. Qual é esse raio de atuação, digamos assim? Se é essa a palavra que a gente pode dizer. Ela vai... Isso aí vai depender do tamanho da abelha, né? As menores vão ter como elas têm uma reserva de gordura menor, elas vão ter um voo mais rápido, vão estar num raio de 400, 500 metros daqui. As maiores, como a tiúba, que tem aí a urussu cinzenta, ela pode chegar a 5 quilômetros, então ela pode ir muito longe na necessidade de buscar alimento. Né? Então, por isso que a importância dessas abelhas pequenas, né? Porque elas são totalmente dependentes dessa região onde elas estão morando, então acaba que elas precisam se virar em várias plantas diferentes, porque elas não têm condição de ir numa grande florada, então o mel delas vai acabar sendo um mel muito mais rico em diversidade de aminoácidos e nutrientes. E ela acaba tendo que se virar, ela acaba tendo que ir em qualquer flor, porque ela não pode ir muito longe, então ela vai ser muito mais eficiente também na polinização cruzada. E fazer com que plantas que estão um pouco distantes... Traz para cá e ela já leva para outra. Isso, elas vão acabar fazendo essa polinização cruzada, né? Bacana. E muita gente hoje cuidando de animais, né, dos pets, isso sendo cada vez mais presente. Se alguém quiser cuidar da abelha, qual é o trabalho disso? Assim? Como você disse, colocar uma mão francesa, uma caixinha aqui específica com uma espécie de abelha, vai ter muito trabalho? Como é que é esse cuidado? Não, eu costumo dizer pro pessoal brincando que criar abelha é coisa de preguiçoso, né? Porque é um animal que a gente, não é que nem um cachorro, que a gente tem que estar alimentando, que a gente tem que estar dando banho. Uma abelha, ela pega o próprio alimento, ela cuida das próprias doenças, ela limpa a própria casa, você não precisa fazer nada, e você ainda explora ela, ainda tira o mel dela. Então é um pet perfeito, né? Então a questão é só você aprender um pouco o manejo dela, que é um pouco diferenciado, que as pessoas não estão acostumadas a criar insetos. Mas não é nada demais. Um pequeno curso já torna uma pessoa capacitada para criar abelhas. Você faz curso? Sim, a gente também dá curso pela associação. A gente tem uma associação paraibana de criadores e tem um núcleo de pesquisa e extensão aqui no IFPB de Cabedelo. Já tem uma disciplina de meliponicultura no IFPB de Cabedelo, é a primeira do Brasil. Bacana. Então a gente já está tentando tornar, que o meu objetivo mesmo é a gente tornar essa cidade de referência na criação de abelhas sem ferrão, para o pessoal tá conhecendo mais isso daí, né? Renio, uma caixinha dessa aqui, uma colmeia dessa, o pessoal tá vendo mais diretamente aqui. Quantas abelhas nessa colmeia tem e qual é a produção de mel delas, né? Qual o tempo para colher, para pegar desse mel, sem ser tão invasivo, sem atacar as próprias abelhas? Como é que é? Aqui vai variar de acordo com cada espécie, né? Essa aqui que está atrás é uma abelha urussu nordestina, ela vai ter uns 2.000 abelhas, mais ou menos, aí dentro dessa caixinha. Essa daqui são as jandaíras. Elas vão ter em torno de 500 abelhas, elas são menos populosas, porque elas são abelhas do sertão, da Caatinga. Sim. Então elas têm mais dificuldade, são muito mais fáceis de se adaptar e tal. E vão ter uma produtividade um pouco menor, em torno de um litro e meio por ano, enquanto a urussu já pode chegar a 4, 8 litros, dependendo do local onde ela está também. Uma faz 4 litros e a outra? 1,5, 2. Então a gente pode dizer que repete o nome da jandaíra. Que a jandaíra ela produz mais, porque ela tem 500. Aí é que está a questão. Aqui tem
2.000 abelhas. Exatamente, você tem que fazer esse cálculo, né? É por isso que aquela apis, que a gente diz, mas produz muito pouco essas abelhas. Enquanto aquela abelha com ferrão, ela pode ter 80 mil indivíduos. Então, se você for fazer a comparação por indivíduo, as nossas abelhas nativas são muito mais produtivas. Né? Uma abelha tiúba, por exemplo, que está ali atrás, ela pode chegar a 8 litros, 10 litros de mel por ano. Né? E é um mel que é muito mais valorizado no mercado. Né? Hoje eu não consigo atender a demanda de mel que me procura, nem muito menos a demanda de enxames. Se eu vendesse para 10% das pessoas que me procuram, eu já não teria mais nenhuma abelha aqui em casa. É uma demanda enorme, crescente. E o que é que você colocou aí, o mel e as abelhas em si, né? É isso que você vende ou tem mais algum produto? Na verdade, eu poderia explorar vários produtos. Poderia explorar o pólen, poderia explorar a cera, poderia explorar o serviço de polinização, que eu acho que é o mais valorizado. Né? Pra você ter uma noção, aqui no Brasil, o pessoal que planta melão, ele é obrigado a contratar, a alugar abelhas, porque senão ele não vai ter melão. Ou o plantador de melão, ele compra, ou ele cria abelha, ou ele aluga. E ele paga em torno de 20, 30 reais por mês por um enxame de abelhas para polinizar o melão dele. Nos Estados Unidos isso chega a $200. Aí você vê a diferença da valorização. Porque aqui a gente ainda tem algumas abelhas na natureza e elas acabam fazendo esse serviço para as pessoas, que se chama, é um serviço ecossistêmico, né, que a gente ainda tem em abundância aqui no Brasil. Mas esse serviço, ele também é resultado da extinção e do ataque às abelhas no nosso país. Exatamente. A gente teria isso naturalmente, ou não? A ideia é que no futuro a gente passe a ter menos esse serviço e a gente tenha que contratar, ou fazer que nem os Estados Unidos, que ele compra 30% das abelhas que ele tem todo ano. Porque ele não consegue atender a demanda, ele compra da Europa, chega caminhão, aviões cheios de abelha para eles. É impressionante. Eles cruzam os Estados Unidos inteiros com caminhões enormes, com abelhas, para fazer esse serviço de polinização. Na China é tão escasso o negócio que eles colocam pessoas em caminhões, colocam um pauzinho com algodão na ponta e milhares de pessoas vão fazer polinização das amêndoas manualmente. Né? E isso não é tão incomum, aqui no Brasil eles fazem isso com maracujá também. Né? Enquanto você poderia criar aquela abelha mangangava, também não é difícil de criar, e ele poderia fazer esse serviço de uma forma muito mais barata e mais eficiente, inclusive. Né? E qual a relação dessa extinção que a gente escuta constantemente as denúncias, né, dos ativistas, e a quantidade de agrotóxicos que a gente tem hoje no nosso Brasil, né, que tem aí 300 novos agrotóxicos liberados só nesse ano agora, nesse desgoverno que está aí? Isso tem causado um impacto muito grande, né? A gente nunca perdeu tanta abelha quanto a gente tem perdido. Esse ano foi um recorde total, né? Santa Catarina, criadores lá chegaram a perder 70% dos seus enxames. É uma coisa absurda mesmo, né? E quando você perde, não é só o apicultor que perde quando as abelhas dele morrem. É toda a cadeia ao redor dele, porque perde com o serviço de polinização também que essas abelhas estavam prestando. E isso acaba influenciando também no nosso ecossistema diretamente. As nossas florestas elas param de produzir sementes por causa disso. Né? E isso é uma coisa que rapidinho entra em colapso. Né? Você está vendo, o próprio Einstein falava, né, que em 4 anos, se a gente perder as abelhas, em 4 anos a gente entra em colapso, porque não vai ter mais plantas, e se não tiver plantas não tem a fauna, e se não tiver fauna não tem a gente. 4 anos sem abelha, colapso na produção. É o que o Einstein dizia, né? Ele dizia da teoria, foi confirmada agora na teoria que ele deu há 100 anos atrás, né? Das ondas gravitacionais, e agora ele... Espero que o pessoal confirme isso daí, acredite nele e passe a preservar mais. E aí, gente, a gente percebe que teria assunto para a gente ficar aqui o resto da manhã, né? Muito bem recebido aqui, não só no Meliponário, mas na casa do Rênio, um militante, ativista, companheiro de luta, e a importância, né, de cuidar das abelhas, de preservar o meio ambiente para as nossas vidas, né, para o nosso consumo, para a nossa comida, para a nossa qualidade de vida de uma forma bem mais ampla, e para a economia de uma cidade, para a economia de um estado. Então eu quero agradecer pelo papo, pela conversa,
Quer dar um oi pro pessoal, dizer mais alguma coisa? Eu queria estimular as pessoas para que comecem a criar esses animais, né? Que procurem cursos, vai começar a ter mais cursos agora, espero. E que façam iscas também, que é muito importante, porque um grande problema das abelhas não é só a falta de alimentação, elas não têm onde morar, né? Então por isso que é tão importante essa criação. Se eu fosse esperar plantar uma árvore, esperar 30 anos para essa árvore dar um oco grande para poder aportar uma abelha uruçu, essas abelhas vão se extinguir em 30 anos. Desmatamento. Então a gente precisa criar elas de maneira racional e a gente precisa fornecer ninhos isca dentro de locais para a gente poder fazer com que essas abelhas continuem se reproduzindo, né? E qualquer coisa sobre abelhas aí pode procurar, que a gente está ajudando aí, tá? Daqui para frente dedicar a vida para isso daí, estou bem tranquilo em relação a isso já. Valeu, Reni, pela participação no Cuscuz com Debate. E aqui na descrição do vídeo a gente vai estar colocando os contatos e as redes sociais do Reni para quem quiser conhecer mais e entrar de uma forma mais efetiva nesse mundo das abelhas. Até mais. Valeu, parabéns pela iniciativa de falar sobre um tema tão importante, né, cara? Pô. Eu deixo elas bem fortes. Essas aqui, por exemplo, eu não multiplico elas. A forma de multiplicar elas, eu deixo caixas próximas e elas, quando elas estiverem com bastante abelha, elas sozinhas elas vão para as caixas do lado. Eu deixo o cheiro delas nessas caixas do lado e elas sozinhas.